Não são muitos. Vivem nas sombras, onde criam as obras mais poderosas que só eles conseguem imaginar. Everybody wants to rule the world. One of them, one of us. Novo Cupra Tavascan. Informação privilegiada. E na noite de segunda-feira temos Pedro Santana Lopes. Muito boa noite, Pedro Santana Lopes. E hoje trouxe consigo um convidado mais do que especial. É verdade. Mendes. Muito boa noite. Boa noite. É um gosto enorme tê-lo aqui. Já obrigado. tinha pessoalmente algumas saudades suas, porque estivemos inúmeras vezes É verdade. juntos na SIC, nos seus comentários Exatamente. do domingo à noite. E eu devo dizer que também tenho muito gosto. Primeiro, tenho muito gosto em revê-lo. É como você disse, fizemos vários sábados, primeiro de domingos a seguir. Foi sempre um gosto. E você está em grande forma, eu tenho visto. E depois deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu queria agradecer ao Pedro Santana Lopes a amabilidade deste convite, que tem um caráter de exceção, porque há muitos anos que eu praticamente não dou uma entrevista de caráter político, nem participo em programas de caráter político, a não ser o domingo à noite da minha responsabilidade. E abri uma exceção por causa de um amável convite aqui do Pedro Santana Lopes. Primeiro, no sábado passado, conversa ali... Foi durante o Congresso. Sim, surgiu foi. o convite. E eu disse logo que sim, eu estava a cumprimentá-lo, de resto, a saudá-lo pelo programa, e ele deu a amabilidade de fazer o convite, eu disse logo que sim, só não estava à espera que fosse tão rápido esta manhã, surpreendeu-me com o convite para estar aqui. Mas eu devo dizer que eu queria agradecer porque, é assim, abri esta exceção porque eu tenho muita consideração, estima e respeito pelo Pedro Santana Lopes. Sendo completamente verdadeiro, como gosto de ser, e ele também, na nossa vida política, conhecemos há muitos anos, tivemos divergências e tivemos convergências. Mais convergências do que divergências. Mas em todos os momentos sempre tive o mesmo respeito, a mesma estima e até admiração. E não ficou nenhum ressentimento? Não Isso é ficou, fundamental. sobretudo porque tenho admiração pelo Pedro Santana Lopes, sobretudo por duas características que ele tem que eu aprecio muito. É genuíno e é corajoso. Depois, concorda-se, discorda-se, como é relativamente a mim, relativamente a qualquer pessoa, e foi por tudo isto que eu agradeço o convite, a amabilidade, e aqui estou. Oh Pedro, deixe-me não é propriamente retribuir, mas agradecer. Primeiro, um gosto especial. Deixe-me contar isto até aos nossos espectadores. O Luís é um bocadinho mais novo que eu, um ano para aí. É um ano. Eu E tinha nós aqui algumas questões sobre a história do próprio PSD, alguns congressos e momentos que podem ter sido históricos, Sim, já lá iremos, mas conte-nos. No primeiro governo de Cavaco Silva, nós estávamos os três, eu, Luís Marques Mendes e o José Manuel Durão Barroso, no mesmo andar. Era o sexto Andar. da Gomes Teixeira. Eu era secretário de Estado da Presidência do Conselho, que o Luís foi depois também. O José Manuel Durão Barroso, secretário de Estado adjunto do Ministro de Estado e da Administração Interna. Grande amigo do Luís, o engenheiro Eurico de Mel, grande amigo de nós todos. E o Luís era secretário de Estado adjunto do Ministro da Presidência, não era? Que era o Fernando Nogueira. Portanto, nós estávamos os três ali seguido. Exatamente. Está a ver, tínhamos 30 anos, eu e o Zé Manel, e o Luís 29. 29 anos. 29, Exatamente. foi aí que começámos. Portanto, isto já vem de longe. E como o Luís disse, com convergências, divergências, momentos difíceis. Sim, claro. Momentos bonitos também. Claro. Mas é bom, também gostei que o Luís tivesse recordado essas divergências, eu referido, para as pessoas também em casa não pensarem o que dizem às vezes os políticos. Sim. Eles não sei o quê, depois estão por cima de tudo. Não, nós temos memória todos. Só o simples facto Mas do sempre tivemos Dr. um Marcos Mendes estar relacionamento aqui esta cordial noite connosco, e a admiração é e recíproca. demonstra bem a generosidade Com certeza, dele eu também. fico muito sensibilizado por ele ter aceito. Ainda por cima assim. Um gosto. E Uma dois, exceção. os dois foram figuras quase centrais No fim de semana. do Congresso do Sim. PS este fim de semana. Enfim, os dois antigos líderes do partido. Um era esperado, o Dr. Marcos Mendes Sim, era esperado do Congresso, mas outro nem tanto, Pedro. Não, eu tive Como é que indeciso. acabou por ir ao Congresso sem avisar ninguém antes? Eu tive indeciso até a última da hora se havia de ir ou não. Pronto, era público que o Luís devia ir lá. E eu percebi depois que ele, pronto, lá está, uma pessoa, eu hoje em dia não estou como militante ainda, pelo menos. Portanto, agora, quem é ex-líder tem um bocado a obrigação de ir aos congressos. Ainda por cima, o Luís Marques Mendes sempre foi muito amigo do Luís Montenegro. Acho que não estou Isso é verdade. a invadir privacidade. É verdade. Sempre foi muito amigo e, portanto,
primeiro congresso dele como primeiro-ministro, ele não ir, era um bocado aborrecido. É evidente que foi toda a gente diz, vai porque se calhar vai ser candidato presidencial, não sei o que, não sei o quê. Eu depois pensei... Mas o Pedro já não é militante do PSD desde 2018. Mas deixa-me dizer uma coisa, o PSD hoje em dia também apoia, faz parte da maioria na Câmara da Figueira, só como vereador, mas faz. Era o último congresso antes das autárquicas do ano que vem. E antes do ano importante, que é o ano que vem. Eu já tinha ido à convenção da AD, antes das eleições, achei que devia lá ir. Mas garanto-lhe, ao Pedro, só quem não me conhece, estive até à última da hora, já em Braga, vou, não vou, e depois decidi ir, soube que o Luís já lá estava dentro, e pensei, disse às duas pessoas que iam comigo, vou tentar ir para a Galeria dos Observadores, já sabendo que quando nós entramos há sempre um frenesinzinho, todos, mas pronto. Mas depois, olha, veio o Hugo Soares, que é quem manda naquilo tudo, é o mestre de cerimónias, com todo respeito, e levou lá para a frente. E foi muito aplaudido, ao que eu sei. Porquê é que ainda não voltou de vez ao partido? Fomos todos, mas... Porquê é que ainda não voltou de vez ao partido? Já não posso. Ainda não pode? Não, mas sabe, essa coisa das palmas é muito engraçada. É assim, eu sempre tive muitas palmas, mas lembro sempre do Durão Barroso, que me ter aqui uma confidência. Eu tenho mais palmas, mas menos poder. Eles às vezes têm menos palmas, sempre tiveram mais poder. O Durão Barroso fez a trajetória que fez. Eu vou contar uma história que nunca contei. O Durão Barroso dizia-me sempre, tu entras comigo se não te importas. Era ele primeiro-ministro, presidente do partido e eu primeiro vice-presidente. Já sei como é que é as palmas contigo e, portanto, depois vão dizer que eu tive menos palmas. Não. E às vezes estava eu à espera dele à porta da fila, imagina, do jantar, que é para entrarmos os dois ao mesmo tempo. Também só quem não o conhece. Portanto, isso das palmas vale o que vale. Está a ver? Pronto, também eu há tempo que não ia lá a um congresso, há 6 anos. É um barómetro. E para as pessoas foi uma surpresa. Portanto, é evidente que isso tem influência, porque as pessoas ficam contentes quando veem, se quiser, um filho pródigo, um regresso, qualquer coisa assim. Já o Luís Marcos Mendes voltou ontem à noite na SIC a explicar porque é que foi ao congresso em Braga e justificou com razões quase como se o PSD fosse, no fundo, a sua família e que são razões também afetivas. Enfim, mas de facto a história deste congresso há de ficar marcada pela aparição dos dois e a aparição dos dois em conjunto. E nós que aqui gostamos também muito, e temos-lo feito durante estes programas às segundas-feiras, recordar um pouco da história da democracia destes 50 anos. Qual foi para si o congresso do PSD, aquele que teve um momento marcante, mas marcante a nível pessoal? Não sei, houve provavelmente vários, evidentemente que há sempre um marcante, um congresso, sei lá, em que eu fui eleito líder. Evidentemente que é marcante, não é? Até porque, no caso concreto, mas é uma mera coincidência, foi a última vez que os líderes foram eleitos em congresso. Recorda-se? Eu ia-lhe falar disso, perguntar. Foi o congresso de Pombal, onde eu fui eleito, foi o último em que os líderes foram eleitos em congresso, porque a partir daí instituiu-se o sistema de direito. Talvez, do ponto de vista pessoal, o mais marcante. Do ponto de vista político em geral, que não tem nada a ver com nenhuma marca pessoal, o célebre congresso do Coliseu de 1995, em que o Pedro foi grande protagonista. Eu não, mas ele foi um dos três grandes protagonistas. Foi um grande congresso. Foi um grande congresso. E o Fernando Nogueira, que entusiasmou as pessoas em Portugal e fora do país. Eu vi o então primeiro-ministro de Cabo Verde, Carlos Veiga, passado uma semana ou duas em conversa comigo, a saudar, a felicitar, estava feliz. Em Cabo Verde acompanha-se muito a política portuguesa. A vida portuguesa. E, portanto, foi talvez isto. Mas deixe-me dizer já agora, por causa deste último congresso, eu já expliquei, tem tudo a ver com o que o Pedro acaba de dizer. Primeiro, tenho ido há 2 anos, lá tinha estado. Não tenho ido sempre, mas tenho ido de vez em quando. E é um bocadinho como a nossa família, já onde tive ocasião de explicar. Para mim é um bocadinho isso. Por isso, eu percebo que o Pedro tenha ido. Não é militante, não tem cartão agora. Eu acho que ele vai voltar a ter. Mas pronto, mas isso é uma previsão minha para um dia. Mas eu acho que o coração do Pedro esteve sempre no PSD. Mesmo estes anos que não tem estado de cartão. E depois há uma outra coisa que também é verdade. Estou a ser objetivo. Sem lisonja. Os laranjinhas sempre gostaram muito do Pedro. Daí os aplausos. Mas é verdade. Mas ouça, é verdade. Quando é que poderá ser militante nós temos Pedro Santana? verdadeiro. E, portanto, eu
já ontem disse e anteontem, acho muito bem que ele tenha ido, é um ex-líder, é um ex-primeiro-ministro, faz parte da nossa história e provavelmente um dia mais tarde, ele saberá quando torna-se novamente laranjinha do coração, foi sempre, e agora também de cartão. Mas acho que eu gostei. Sabe? Eu gostei muito. Todos nós temos razões pessoais e políticas. Mas deve ter também aí mais recordações de congressos do PSD. Por exemplo, Sim, quando foi mas derrotado eu dou só uma pelo Dr. nota. Rui Rio, antes de ter saído do partido. Ele é capaz de nos estar a ouvir. Eu ainda hoje à tarde, por exemplo, fui estar um bocadinho visitar a Conceição Monteiro, também amiga do Luís. Pronto, e para mim, cada um tem as suas ligações, amizades maiores, mas uma pessoa estar fora... Conceição nunca saiu, apesar de ser, é militante número 2, acho eu, apesar de ser minha grande amiga. Portanto, é como tudo, você está há não sei quantos anos aqui na nau, vão ficar laços para sempre. É evidente que é diferente um órgão de comunicação de um partido. Mas um partido, ouça, nós já tivemos diferenças e divergências grandes, muito grandes. Agora, eu vou dizer assim, que é para apimentar um bocado a conversa. Pode ser que falemos delas para o ano, depois do Luís decidir. Quem sabe ele como candidato, eu não, ou os dois, ou nenhum, quem sabe, falarmos dessas diferenças, porque temos diferenças. Agora, a política, em princípio, em tese e na verdade, deve servir para causas muito maiores do que as diferenças entre duas pessoas, de opinião, ainda por cima são da mesma família política. E aí sentem que e por isso é que eu, comum, sinceramente, fico muito tocado por o Luís estar aqui hoje, fico mesmo sensibilizado, porque isso é muito importante na vida. E a política faz parte da vida, como é evidente. Bom, já referimos aqui a alguns congressos que, na realidade, foram mais entusiasmantes do que deste fim de semana, que ainda assim ficou marcado por uma série de medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. O que é que achou do Congresso, de uma forma geral? Oh Pedro, claro que um Congresso em que já não há luta, ou seja, que a liderança já não está em causa, nunca tem a tensão que têm os congressos do passado. Portanto, é natural que seja um congresso relativamente devia mudar ou não? Não, eu sou adepto das diretas, e, portanto, o congresso perde tensão. Frisson. É verdade que perde, mas eu acho que o caminho deve ser cada vez maior participação dos militantes e não menor participação. Agora, eu vou-lhe dizer, acho que este congresso, quer dizer, do ponto de vista analítico, para nós, comentadores, para jornalistas, parece que não tem história. Eu acho que este Congresso tem mais história do que parece. Olha, que história? Primeiro, o momento em que ocorreu. Depois de PS e PSD terem evitado uma crise política, com a questão do orçamento. Eu vou dizer, isto é histórico. Se estivéssemos neste momento aqui com uma decisão diferente, estávamos com uma crise política em iminência no país, e vou-lhe dizer, é uma crise política que ia ser muito feia, porque as pessoas iam ficar irritadas com os políticos, com os partidos, com as instituições, com o sistema democrático. Com a vida. Com a vida. Portanto, nós devemos saudar isto e o Congresso, digamos, coincidiu com isto, a história. O Congresso teria sido certamente muito diferente se soubéssemos, por exemplo, esta noite, da decisão de Pedro Santos e não da semana passada. Saía muito diferente, mas saía um ambiente que não era bom no país. Depois, deixe-me dizer, tem outra coisa histórica, é um novo ciclo que se está a começar. Não é apenas o ciclo do PSD no poder. Também aí, é um ciclo. Mas há uma coisa que eu acho que tem passado despercebido. É a primeira vez em 29 anos, desde 1995, que o PSD lidera um governo num clima de relativa tranquilidade económica e financeira. Em 2002, com Durão Barroso. Mas politicamente é um governo politicamente muito sim, instável mas e mal atenção a isto, 2002 e 2011 foi em tempo de austeridade ou de super austeridade, com Durão Barroso e com Passos Coelho a seguir. Agora há outras condições, apesar de tudo, para aplicar um projeto, embora as condições políticas sejam difíceis. E, finalmente, acho que é histórico pelo plano de ação, digamos assim, que o Luís Montenegro deixou no discurso de encerramento, que eu acho que tem mais significado do que se pensa, porque não é uma medida avulsa ou outra. Andava-se a dizer um pouco que depois de ter dado dinheiro às corporações estava esgotado. Eu acho que ele apresentou ali um plano. Uns concordam, outros discordam. Temos que deixar ver as questões. Mas eu acho positivo que é pensar no país. Pensar no país. Sim, mas, Luís, deixa-me pôr-lhe uma questão lembrando uma ideia sua. Sim. De que eu discordei há anos. Certo. E que outro dia aqui referi
dizendo que hoje não tenho a mesma discordância. Lembra-se de você defender um fundo europeu especial para a questão dos salários da função pública? Sim. E nós, hoje em dia, o Governo está a aumentar para onde vamos chamar corporações, classes profissionais, várias. Mas na administração pública, nomeadamente técnicos superiores, central e local, Certo. assistentes técnicos, assistentes operacionais, ganham, de facto, para a categoria que têm, Mal. ganham muito mal. Há pessoas com 20 anos de carreira e depois o horror do CIADAP. Você que fala para o país todo ao domingo também, não sei o quê, aqueles que falamos perante estes canais, o CIADAP é o maior embuste, a maior anormalidade, o maior empecilho na vida das pessoas que não conseguem progredir nas suas carreiras. Só 2 ou 3 por ano é que podem ter excelente ou relevante, só esse é que progridem. E as pessoas ficam a marcar para a semana. Portanto, o país tem que olhar para este. Porque nós, neste momento, e era a questão que eu lhe ia pôr, acha que o Governo está a gastar a mais, gastou a mais ou não? Não. Acha que a questão do saldo, não acha o saldo que se prevê para o ano 0,3, 0,4, um bocadinho curto demais em termos de previsão? Não está preocupado com isso? Não, quer dizer, preocupado sim, mas acho que o excedente que está previsto vai ser cumprido. É realista. Acho que é realista, acho que vai ser cumprido. Eu acho que quando muito nós podemos ter um pequeno problema no orçamento para 2026, mas isso tem a ver com o PRR, tem a ver com os empréstimos contraídos relativamente ao PRR, que têm que ser contabilizados como, digamos assim, como déficit e pode ir ao déficit e, portanto, aí pode haver um pequenino déficit de 2026. Mas embora seja... 2026 ou 2027, no orçamento de 2027? Não, agora estamos a falar do orçamento para 2025, que o Pedro está a falar, com um excedente de 0,3%, eu acho que esse vai ser cumprido. O Luís acha que não é 26. Em 26 é que pode haver uma dúvida. Mas aí é por uma boa razão. É por uma boa razão, exatamente, e pode ser pontual em 2026, e mesmo assim não dou por adquirido. Agora, acho que este excedente vai ser cumprido. Acho que o Governo é muito criticado pela questão, pelos dossiês dos professores, dos polícias, dos militares, mas eu chamo aqui a atenção de 2 coisas. Acho que não havia alternativa. Primeiro, depois do que o Governo anterior fez relativamente à Polícia Judiciária, o self-subsídio de risco, abriu aqui um conjunto de barbicachos. E, portanto, o Governo tinha que resolver, só pena não haver ponta de tranquilidade. Sem dúvida. Mas a questão que o Pedro pôs, acho eu, de 27 é, como o prazo do PRR acaba no final de 26... Sim, é o último ano é que pode haver um ligeiro déficit por uma razão virtuosa e mesmo assim não dou por adquirido. Agora, a questão de fundo, se me permitam, Pedro, em 2 minutos, é a questão que o Pedro coloca. Dos salários. Que é dos salários na função pública, mas que eu acrescentaria o problema das pensões. A notícia do Correio, a manchete do Correio da Manhã, hoje. As novas pensões serem mais baixas que o salário mínimo. Sim, mas quer dizer, 50 anos depois do 25 de Abril, continuamos a ter pensões recentemente atribuídas com valores muito abaixo do salário mínimo nacional. E, portanto, nós temos problemas, de facto, enormes na função pública. Temos nos pensionistas, temos um conjunto largo de problemas só para falar da componente salarial. E isto recoloca-me à seguinte questão. Só há uma saída. Crescer. Essa é a grande questão do país. Este é o grande problema de Portugal, crescer economicamente. Vou dizer temos assim, ter outra ambição. Um dos pecadilhos que eu tenho a apontar ao nosso comum amigo Marcelo é o facto de, enquanto Presidente da República, e não sei se nesta mesa estará alguém, nomeadamente na minha frente, que virá a ser, o Presidente da República tem o dever de mobilizar o país, de consciencializar o país, desafiar o país para essa grande causa. Porque enquanto a economia não crescer de 3%, como dizia o professor Cavaco, 3%. Pelo menos 3%, não há dinheiro para esses aumentos e para fazer face a tudo o que o Estado dizer que eu acho que essa... O mandato de Marcelo ainda não chegou ao fim, ainda pode... Não, sim. Olha, era bom. Mas deixe-me só dizer, porque esta é a questão mais importante, esta questão que o Pedro coloca é mais importante, mais do que as análises, as trincas políticas. Nós temos que, de facto, colocar no país, ou seja, na classe política, nos dirigentes empresariais, sindicais, na sociedade em geral, esta ideia de ambição para Portugal. Exato. Crescer mais. E isto tem a ver, por exemplo, com 2 desafios importantes que estão muito pouco hoje na vida política. Nós temos que ter, por exemplo, uma política de imigração com regulação.
com regulação, sem dúvida, mas uma política de imigração porque precisamos de imigrantes para ajudar a desenvolver o país. E segundo, precisamos de melhorar brutalmente a produtividade, que não é uma palavra muito sexy, mas é absolutamente essencial. E qual é o grande instrumento que nós temos aí pela frente? É um novo e grande instrumento, inteligência artificial. Nós temos que mobilizar todos os agentes, desde os políticos aos outros, para a questão da inteligência artificial. A falta de investimento público na inovação e na tecnologia. Os nossos espaços de comentário, Certo. eu tenho... Nós vamos ter que passar a ter um espaço para esta realidade. Exatamente. Porque isto vai chegar muito mais depressa, como sabemos, do que pensamos. E vai mudar tudo. Pedro, claro. Portanto, aqui, Pedro para além das luas, exatamente. vamos ter que ter um espaço para a IA. Não é Vamos uma questão fazer de futuro. um curto intervalo agora nesta informação privilegiada daqui a instantes. Vocês, entretanto, recentraram os temas do programa desta noite Não, mas e já ainda não voltamos. tínhamos Sim. acabado de falar do Congresso. Eu Tá queria bem, perguntar... eu também tenho uma ou duas coisas. Mas eu queria perguntar-lhe, Sobre o Congresso. até porque Leonor Beleza, grande figura também ligada ao PSD, foi nomeada vice-presidente do partido, portanto o número 2 do partido na direção. Foi uma boa ideia, no seu entender, substituir os ministros que eram elementos da direção isso social-democrata na comissão permanente por outras pessoas? Eu, na ingenuidade dos meus verdes anos, cheguei a defender durante muito tempo no PSD, devia haver separação, que até o presidente do partido devia ser diferente do primeiro-ministro. É um erro. E reconheci que é um erro. Agora, isto que fez o Dr. Luís Montenegro, acho que é muito bom. O presidente do partido e o primeiro-ministro são a mesma pessoa, mas na comissão permanente estão pessoas que não estão no governo. Porque senão os que estão no governo chegam lá, olha, exauridos, não ouvem da sociedade civil o que ouvem os que não estão no governo, não têm a mesma capacidade de inovação, de fazer sugestões, é absolutamente acertado. E não têm tempo. A disponibilidade. E os que estão no partido têm as suas vidas profissionais. Portanto, acho que é uma medida certíssima. E louvo os que são ministros e que aceitaram descer a vogais da Comissão Política e, portanto, só reúnem de 15 a 15 dias ou coisa assim. Isso não significa, Luís Marcos Mendes, que aquelas pessoas que faziam parte do núcleo duro da direção social-democrata, de repente sejam afastadas da tomada de decisões? Não, claro que não. Primeiro porque continuam na Comissão Política, como vogais. E depois porque, evidentemente, são ministros, e ministros, de facto, têm um poder grande. Agora, a ideia em si está certíssima, ou seja, como o Pedro acabou de dizer, deve haver uma separação entre governo e partido, o núcleo político do governo ser o mesmo núcleo político no partido, e, portanto, hoje de manhã reúne no governo e amanhã à tarde reúne no partido, evidentemente que as ideias são as mesmas. Portanto, é bom fazer isso. Acho que é um belíssimo exemplo. E, portanto, acho que isso é saudável. Quer dizer, um primeiro-ministro, agora coloco-me, só teoricamente, no lugar do primeiro-ministro e presidente do partido, ele tem vantagem em ouvir a opinião do maior número de pessoas. Claro. E, portanto, tem as pessoas no governo e depois tem outras pessoas que provavelmente até podem pensar de maneira diferente em muitas matérias, e ainda bem que pensam, porque às vezes as pessoas acham que num partido são do partido, pensam todos da mesma maneira. Não necessariamente. Quer dizer, têm os mesmos projetos, têm os mesmos objetivos, têm os mesmos valores, mas evidentemente que discordam. O Pedro Santana Lopes e eu temos muita experiência de Conselho de Ministros, até nos Conselhos de Ministros, de um governo do mesmo partido, há diferenças de opinião e há divergências, e isso é saudável. Queria dizer, Pedro Santana Lopes... Há uma coisa na legenda que o Luís Marcos Mendes não disse. Foi um erro deixar o PSD. Santana Lopes admite. Mas depois em baixo está o Luís Marcos Mendes. E mesmo eu disse. Sim. Não, mas é um tema que eu tenho de desenvolver, explicar, que houve muita gente que ficou... Explique rapidamente, temos que ir para o intervalo. Para explicar, é assim, o tempo veio a provar que foi um erro. Eu quando saí, eu não saí nem por causa do Luís, agora, há outras pessoas do PSD que me fazem a maior confusão, que tivessem ganho em 2018, quando disputei as diretas, nem estou a falar do Dr. Rui Rio em concreto, um conjunto de pessoas que andaram na aula magna, na Associação 25 de Abril, é um debate antigo, com os adversários do governo, então, Dr. Passos Coelho. E isso, para mim, foi a gota d'água. Portanto, um erro a atitude que tomei na altura, se calhar voltava a tomá-la. Erro foi outra coisa, ter feito uma nova força política, aí sim. E há erros na vida
que nós só com o decorrer do tempo é que vemos que foram erros. Porque estamos convencidos quando tomamos que é a opção certa. E depois a vida demonstra-nos regressar ao que foi partido errado. será retificar esse erro. Sim, será voltar ao normal. Embora eu já lhe disse aqui, acho eu sinto muito bem como independente. Todos nós somos homens livres. Não é por ter o cartão ou não. É isso. Vamos fazer um curto intervalo nesta informação privilegiada. Voltamos daqui a poucos minutos. Informação privilegiada desta noite. Hoje, Luís Marcos Mendes é o convidado de Pedro Centrão Lopes. Há pouco, Pedro Centrão Lopes, estávamos a falar de Leonor Beleza, que é agora vice-presidente do PSD. Acha que essa nomeação traz água no bico? Que é um nome que, na ótica de Luís Montenegro, é presidenciável em 2026? Acho muita graça essa sua pergunta. E se ela não está a ouvir, sabe porquê? Porque eu já disse há bocado que estive com a Conceição Monteiro à tarde. A Conceição, pronto, está em baixo, não querendo entrar em confidência. Está em baixo, mas está bem, está a recuperar, recuperou. E sabe, falámos um bocadinho do Congresso e ela disse-me isso. Com aquela experiência toda que ela tem, pronto, aqui para o Luís, não sei se ele gosta que digamos isso, mas a Conceição disse-me, aquela indicação da Leonor, quando eu ouvi, pensei assim, e estava a ouvir na rádio, coitada, que tinha a televisão variada do quarto. Isto traz água no bico. Isso a propósito presidenciais, não sei. Eu acho que o Luís pode já ter combinado tudo. Não esqueça que o Primeiro-Ministro disse que ele é que era o nome que assentava bem naquele perfil. Mas que pareceu ter água no bico, houve pessoas que acharam, não sei. Luís Marcos Mendes, porquê é que ainda não anunciou a decisão? Que esta distância parece quase certa a toda a gente. Quer dizer, uma decisão eu anunciarei. Qual a decisão? Não sei. Quando, a única coisa que sei dizer-lhe, repetindo-me, é que será no próximo ano. Ou seja... Mas ficou a ideia na Universidade de Verão do PSD que iria ser mais cedo. Não. Pois, pode ter ficado a ideia, mas não teve nada a ver com aquilo que eu disse. Eu disse na Universidade de Verão esta coisa muito simples. Estamos mais próximo de eleições, e também a minha reflexão está mais avançada e, portanto, estou mais próximo de tomar uma decisão. Foi apenas a única coisa que eu disse. Mas nunca antes de 2025, como tive a ocasião de dizer anteontem. E tudo porque... Está a fazer depender a sua decisão do quê, exatamente? Quer dizer, eu tomarei uma decisão, sim. Eu posso acrescentar uma coisa ao que disse o Pedro? Estará dependente ou estará relacionado com o facto do mandato de chefe de Estado-Maior da Armada terminar em dezembro? A Comissão de Serviço? Não. É uma provocação. Eu sei, mas... e, portanto, não, é uma reflexão minha apenas pessoal, quer dizer, eu já o disse, quer dizer, eu fico sensibilizado, o líder do partido ter tido um gesto de simpatia, mas a decisão é pessoal, a decisão é individual. E, portanto, será tomada na altura própria só no próximo ano. Quer dizer, e nós ainda estamos muito longe de eleições presidenciais. Deixe-me só dizer, as prioridades do país... ainda há outras prioridades. Não, ainda estamos a um pouco mais de um ano. E hoje em dia a política funciona a um ritmo de tal forma vertiginoso que eu acho que é preciso ter prudência e cautela. A jurisprudência das cautelas é sempre um bom princípio. Mas, sobretudo, porque do ponto de vista do país, deixe-me dizer, para mim eu acho que o país está sempre à frente das nossas circunstâncias. Você ainda tem a questão orçamental que está quase resolvida, mas não está completamente resolvida. Só no final de novembro é que estará resolvido. Nem sabemos bem o que é que vai acontecer. Eu imagino que não iremos ter impasses, mas eu imagino que ainda vamos ter algumas dificuldades pelo caminho. Ora, esta questão é muito importante por aquilo que eu dizia há instantes. Nós não podemos mesmo ter uma crise. E não podemos haver aqui uma tentação sequer dessa natureza. Isso seria mau para todos. Trágico. Mal para todos. O país não compreendia e, portanto, ia se irritar com toda a gente. Temos que ter aqui atenção a esta matéria. Depois, se quiser, no plano político, vamos ter o dossiê autárquico. Eu não estou a dizer as eleições autárquicas são só em setembro, mas os próximos meses vão ser importantes, vão ser acelerar do ponto de vista de surgimento de candidatos, nem mais. Aqui tem dois exemplos. Podíamos acrescentar outros do ponto de vista nacional que mostram o quê? Que mostram que há um conjunto de questões do ponto de vista do país que são, neste momento, as prioridades. E, portanto, cada coisa em seu tempo. Luís, mas passa a comparação. Sim, claro. Cada um é cada qual, mas o Luís está numa posição
semelhante à que estava Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, como tem aquele comentário dominical num espaço de grande audiência, é muito conhecido. Como Marcelo foi até o mais tarde possível. Os outros queiram ser candidatos. Imaginem que não tenham nenhum espaço na televisão, ou seja, o que for, estão em desvantagem, têm que arrancar mais cedo. Não acha? Pedro, eu não quereria fazer análise sobre esta matéria, mas eu diria o seguinte: eu acho que a história não se repete. Acho que a história não se repete, e eu também não estou aqui para imitar ninguém. Às vezes há exceções. Olha, comigo na Figueira da Foz repetiu-se. Sim, claro. Graças a Deus. Há exceções. E ao eleitorado. Boas exceções. Boas exceções. Mas eu também não estou aqui para imitar ninguém e sair e seguir exatamente a coisa. Não, cada um é como é, eu gosto de ser genuíno, à minha maneira, uns concordam, outros discordam. Portanto, eu diria o seguinte: eu acho que neste momento nós devemos concentrar-nos noutros temas mais relevantes do país. Cada coisa em seu tempo. Acho que o dossiê presidencial há de ser um dossiê importante, mas vai ter um tempo que é bastante mais à frente. De qualquer forma, há de ser chamado durante o seu comentário dos domingos a falar dos outros nomes que, entretanto, possam vir a surgir. Não há, portanto, vamos aguardar. Mas fala-se muito, por exemplo, do Almirante Gouveia e Melo. Mas, Pedro, não leva-me mal, já disse 2 ou 3 vezes, eu não vou comentar candidatos ou potenciais candidatos. Comentarei quando for o caso, e se for o caso, quando as circunstâncias e as candidaturas existirem. António Guterres, por exemplo, enfim, não é propriamente um nome que possa surgir. Já agora, a propósito de António Guterres, António Guterres vai estar na próxima quinta-feira, como sabemos, reunido pela primeira vez com Vladimir Putin, e é a primeira reunião desde que a Ucrânia foi invadida. Parece-lhe ser uma oportunidade para se chegar a algo mais concreto em relação a um processo de paz? Eu gostava que sim, mas acho que não. Acho que é muito bem intencionada essa iniciativa, mas o resultado final vai ser mais ou menos 0. Porquê? Antes das eleições nos Estados Unidos, não se vai definir nenhuma orientação relativamente à guerra na Ucrânia. Portanto, decisivo é o dia 4 de novembro. Não é a reunião de António Guterres com Putin e não é crítica nenhuma a António Guterres. E não pode ser sequer um primeiro passo em direção a alguma coisa? Se quer a minha opinião, sincera, genuína, do que eu conheço, não. Ou seja, Putin está à espera, como ninguém, das eleições americanas. Como o Sr. Netanyahu também está, porque também tem as suas preferências em termos de candidatos. As próximas eleições americanas têm uma novidade relativamente àquilo que era habitual. Normalmente as eleições americanas só interessavam em grande medida aos americanos, residualmente fora da América. Hoje em dia está toda a Europa em pânico com a hipótese de Donald Trump ser eleito. Isto nunca na vida aconteceu, mesmo quando Trump foi eleito a primeira vez. Hoje está toda a gente em desespero. O Sr. Zelensky está em desespero com essa hipótese. O plano para a vitória que apresentou é um ato de desespero. Os líderes europeus também. Não se pode levar a mal, mas é um ato de desespero. Sim. A mesma coisa com Putin. Está à espera da eleição de Trump. Os líderes europeus estão todos em pânico, preocupados. Ou seja, nós temos aqui uma situação de uma delicadeza extrema. No passado, as grandes divergências entre republicanos e democratas eram no campo económico, no campo social, não eram na política externa, nos grandes vetores da política. Na relação, por exemplo, transatlântica entre os Estados Unidos e o Canadá e a Europa. Estas divergências não existiam. Hoje existem. E por isso é que a Europa, o Sr. Enrique Letta, que é um ex-primeiro-ministro italiano, que apresentou de resto um grande relatório agora para a União Europeia, dizia há poucos dias, não é há meses, que a Europa corre um risco de ser, ele dizia do ponto de vista económico, mas pode ter também consequências do ponto de vista político, ser uma colónia ou dos Estados Unidos ou uma colónia da China. Isto é do ponto de vista económico, porque há um problema sério. E do ponto de vista político, a Europa pode ficar entalada entre a Rússia e os Estados Unidos. Ou seja, é um problema sério. Do ponto de vista económico, a situação já é séria. Do ponto de vista agora político, diplomático e de segurança, há uma ameaça no ar muito séria. Portanto, nós temos que nos concentrar um bocadinho também nisto por uma razão, Pedro. Antigamente, há 10, 15, 20 anos, a política externa era uma questão para diplomatas, para embaixadores, para alguns intelectuais. Hoje não. A política externa é a política interna. O que acontece na Rússia, em Washington, em qualquer país,
dá qualquer capital importante, interessa a Portugal. Terá e nós sempre temos que ter em consequências no atenção. nosso Isto país. é Mas uma não dimensão gostava de de país. abandonar esta ideia da reunião de Guterres com Vladimir Putin, até porque, como sabemos... Oxalá corra bem, mas eu é que não tenho grande O esperança. secretário-geral das Antes do Nações Unidas 5 tem de sido muito novembro- criticado na questão de Israel e agora vai encontrar-se com o presidente russo. Com Putin. Isso Sim. não lhe pode valer novas críticas? Pode, mas eu acho que um secretário-geral da ONU tem que estar em todo o lado e tanto quanto possível. Isso é algo que eu tenho estranhado em António Guterres, é que por razões várias não tenha sido possível, porque ele está de facto numa camisa de 11 varas ali naquele Conselho de Segurança e naquilo tudo, e eu acho que é importante ele ir a Moscovo, como será ir outra vez a Kiev, e quem nos der ir outra vez a Israel e tudo isso. Agora, eu gostava só de colocar aqui uma pequena reflexão. Eu vou fazer uma pergunta que já não é provocatória, mas estes tempos que vivemos, mas que toca no Almirante Gouveia e Melo, ou seja, ele seria um bom ou será uma pessoa indicada para ser chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas? Porquê? Estávamos a falar de Trump e de Kamala Harris, que ironicamente ou não estão empatados, segundo todas as últimas sondagens, depende dos tais estados ali da parede azul, enfim. Os militares, nesta época, Trump pediu aos tais 2% do PIB. Se Trump ganha, mas mesmo não ganhando Trump, isto vai continuar num carrossel de instabilidade geoestratégica, com a China, com Taiwan, Irão, ali o Golfo Pérsico, Rússia, Ucrânia, Médio Oriente, que o papel dos militares nos sistemas políticos, se quiser em geral, vai fortalecer-se. Outra questão é se devem, enquanto tal ou na sequência de tal, ocupar cargos no Estado de eleição. São cidadãos como outros, se deixarem de ser militares podem se candidatar. Mas a questão é, porque o Almirante Gouveia e Melo tem falado bastante dessa necessidade de investimento, até às vezes parece exagerar um bocado quando diz vamos ter guerra aqui, guerra ali, ou podemos ter, não estamos preparados. E isso seria um grande contraste português em relação aos demais Há outros países que têm, mas eu estou a dizer ele um almirante ser... como presidente. Ele diz que também está em reflexão, como estão todos aqueles que podem ser candidatos, ele poder ser, de facto, um adequado chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Há muitos anos, lembro-me do general Soares Carneiro, que foi candidato a Presidente da República, Dr. Sá Carneiro, lembra-se, Luís? Muito bem. E depois foi chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Sem dúvida. E era um grande geral. E um grande general, um grande militar. E isto pode ser preciso no tempo que aí vem. É uma reflexão que faço, um pouco à margem daquilo que tem sido dito, mas que não gostava de deixar de sublinhar. E já agora o Pedro já tomou uma decisão final sobre Quem? Pedro Santana Lopes? Deixa-me só dizer isto. Eu acho a Presidência da República... Este fim de semana já se falou de si, mas para outras coisas. Sim, Candidato autárquico. a Presidência da República é assim. Quem tenha boas sondagens para ser candidato, eu acho que tem um grande dever de ser candidato. Porque, imagine, eu digo sempre o trabalho autárquico é o mais bonito de todos os que fiz até hoje, adoro. E se me recandidatar na Figueira, ou o que for, dou graças a Deus e sou feliz e depois é com o povo é que decide. Agora, ter boas sondagens e ser chamada à hipótese de ser Presidente da República, como algumas das pessoas que temos falado são, isto é uma missão, é um dever, ninguém tem o direito de fugir. Agora, ter mais sondagens de ir lá por correr ou para termos espaço ou para armar importantes, isso é caricato, isso não. Agora, imagine, se o Luís fosse embora, se não sei quem fosse embora, se fosse viver para a Austrália, deixasse de ter... Se tudo mudasse, eu não sou hipócrita nem cínico, não diria não, que horror, detestaria. Olha, nem nunca aceitaria o cargo, por exemplo, de uma presidente de uma grande multinacional, maior que fosse o ordenado, Mas não sendo, em vez de ser Presidente da República. Ser Presidente da República é a honra suprema que um cidadão que esteja nestas vidas pode ter. Mas esse é também um dos seus enseios, ser Presidente da República, pelo menos candidato. E, portanto, pergunto-lhe se, a partir do momento em que este fim de semana se ouviu que provavelmente o Pedro Santana Lopes seria uma boa hipótese para uma candidatura autárquica nas próximas eleições, enfim, ao serviço do Partido Social Democrata, isso acho que se não sim, sentiu o desde seu o CV futuro de político saúde. desvalorizado. Olha, há aqui muita coisa que eu não quero roubar tempo, Luís. É que Mas não rouba nada. É que é o convidado, é assim. Eu fui candidato por um movimento independente, uma série de pessoas que tiveram de sair do PSD por causa disso, na Figueira.
Portanto, a minha atitude nunca será tomada sozinho, porque falarmos de generais e almirantes, os generais têm que ser leais com aqueles que os acompanham em batalhas. Portanto, vamos ver como é que isso tudo corre. Vamos guardar os minutos finais para falar um pouco sobre o orçamento do Estado, porque já aqui o abordámos. Sim. Mas há um exercício muito curioso que tem sido feito, Marcos Mendes, que é se este é um orçamento de esquerda ou de direita. O chat GPT, num trabalho de uma colega nossa do Jornal Público, tem uma resposta e diz que é um orçamento de esquerda. Sim, eu vi. Podia ser de esquerda, ou do PS ou do PSD. Que é isso muito que os partidos da oposição têm dito. Sobretudo depois do sim de eu não sei Pedro Nuno Santos. se esse é o exercício mais adequado e se esse exercício diz muito às pessoas. Receio que não diga nada ou diga muito pouco às pessoas. Eu acho que o orçamento é simultaneamente um orçamento de continuidade e de mudança. Ou seja, tem uma lógica de continuidade com os orçamentos anteriores. É verdade. Em aspectos importantes, por exemplo, o excedente orçamental. Está a dizer que, portanto, este orçamento podia ser um orçamento Mas do é que governo anterior do PS. Eu acho que em grande medida seria. Mas isso também não é grande novidade. PS e PSD estão conjugados no projeto europeu. Não vale a pena pensar que as diferenças são ciclópicas. Não são. Portanto, tem uma componente de continuidade, mas também tem uma componente de mudança. A maior parte dos comentadores tem dito isto é um orçamento seguidista, de continuidade em relação ao passado. Eu acho que tem razão. Mas falta acrescentar, há uma componente de mudança. Onde é que há componente de mudança? É de uma nova ideia, de uma nova visão, de uma nova estratégia a pensar no crescimento económico, sobretudo a pensar nas empresas. Porque são as empresas que criam riqueza e que geram emprego. Pela primeira vez há uma componente de redução de impostos em relação às empresas. Há anos que isto não acontecia. Em relação às pessoas, houve. Mas isso, todos os governos sabem baixar impostos em relação às pessoas. Mas as empresas é muito importante para... Mas ainda assim menos ambicioso do que aquilo que o governo gostaria. Mas muito isso menos. É porque o governo é minoritário, mas o governo queria mais longe, mas isso são as circunstâncias. E agora imagino que o governo não aproximava posições. O que é que se dizia? Arrogante. Aproximou posições. Não pode ser criticado por reduzir a sua ambição. Mas tem este sinal de mudança para poder prosseguir. O sinal de mudança, Pedro, é muito importante porque, assim, estivemos aqui a falar de pensões baixas, de salários baixos. Nós temos que pensar como criar riqueza. E só há uma forma de criar riqueza, que é incentivar as empresas a investirem mais e atrair mais investimento, designadamente investimento estrangeiro. Eu dou muitas vezes este exemplo. Se você apresenta um quadro a um investidor da Ásia, da Índia, da zona do Pacífico, que hoje em dia quer muito investir na Europa, um investidor da zona da Ásia vai pensar claramente, um país estável, qual é um país estável da Europa? E aí estamos bem. Vai pensar, qual é um país seguro? E aí nós estamos bem. Um país onde se tenha hospitalidade para viver. Aí estamos bem. Mas depois olha para aquele quadro onde estão as taxas de imposto de IRC. E a Hungria... E o tempo da justiça. O tempo da justiça, aí já não estamos tão bem. E depois, veja bem, e olha para as taxas de IRC e vê a Hungria com uma taxa de IRC, julgo que é de 11%. E Portugal de 21%. Obviamente que um investidor faz contas à vida. Nós temos que perceber isto, ter ambição, que é aquilo que precisamos. Não é dizer estamos a crescer ligeiramente acima da média europeia. Quer dizer, acima da média europeia é muito curto, porque, como eu ainda ontem apresentei, a Alemanha, a Itália e a França estão a crescer muito pouco. Sim. Não, nós temos que crescer, ter esta ambição de crescer. À média europeia, pelo menos. Mas temos que crescer ao nível dos países que concorrem connosco. Quais são? São os 10 países do leste europeu. Exatamente. Portugal, desculpe usar aqui um slogan, não é um sítio, é uma nação. Nós temos que ter outra ambição. Tivemos no passado e tivemos também no passado recente. O Pedro Santana Lopes e eu fizemos parte de um governo de Cavaco Silva que fez coisas boas, fez coisas más, teve falhas, não falhas, mas chegou-se a crescer a 6% ao ano. Nenhum de nós está a pedir isso porque é irrealista, mas temos que crescer mais, ou seja, temos que ter a ambição que tivemos em séculos passados, mas também em décadas relativamente recentes. É o principal ponto do país, isto é a principal questão. Exatamente. Tanto não posso estar mais de acordo. E é por isso que eu acho... O crescimento que este governo apresentou a Bruxelas no plano orçamental são até muito diferentes daqueles que tinha prometido na campanha eleitoral. E eu até tenho pena
porque não aprecio, acho que nenhum de nós aprecia esta ideia de se dizer uma coisa em campanha eleitoral e de se dizer outra coisa a seguir à campanha eleitoral. Infelizmente acontece muito, mas não temos que necessariamente concordar com isso. o lado não é? mau da política. É o lado mau da política. É mesmo. Um lado feio sem da dúvida, política. sem dúvida. Sem dúvida. Mas em qualquer circunstância, saber quando é terminando a sua questão propositado, relativamente ao orçamento, Se é há propositado uma ou não. componente de mudança neste orçamento. Esperemos que haja condições para ser mais ambicioso e mais longe no futuro, mas que há uma inversão de tendência. Isso é bom. Vamos aguardar. Pedro Santana Lopes, não trouxe as suas luas hoje? Trouxe, certeza. A lua cheia elas. acho que é óbvia. Como diria o Luís Marcos Mendes, Luís Montenegro teve uma boa semana para ele e esteve bem no Congresso com várias coisas que já foram ditas. Não vou roubar tempo demais, mas foi eleito pela primeira vez como Primeiro-Ministro para um novo mandato. E também pus a subir no quarto crescente Pedro Nuno Santos, pela atitude que ele teve. Lá está, a propósito, estamos aqui a dizer, se nós tivéssemos uma oposição, PS, ou se fosse um PSD, está a dizer assim, epá, nós apostamos nisso, temos de ter um IRC pelo menos igual ao da Hungria e a outros. E agora vamos cá discutir os outros temas, a saúde, a imigração, a justiça, que temos muitas divergências. Agora, para chamar o investimento e para a economia crescer, para haver dinheiro para pagar melhor aos que menos têm, estamos de acordo. E Pedro Nuno Santos, só dizer que se abstém, acho que teve a altura dos seus deveres de líder da oposição. Depois, minguante, fala-se pouco em Portugal, mas o estado em que está a política espanhola, pôs o Pedro Sánchez, no minguante, é horroroso. O que eles chamam uns aos outros no Parlamento, e também no Parlamento da Comunidade de Madrid, é de fugir, é de capo da máfia para cima. Não sei quanto tempo é que aquilo vai durar. E lua nova, Elon Musk, porque acho que sortear 1 milhão de euros para caçar votos, 1 milhão por $1 dia. milhão de dólares por dia para caçar votos para Trump é muito feio. Como sabe, eu não sou nada fã de Kamala Harris. Também acho que não votaria em Trump. Mas este senhor Musk está com a mania que é dono do mundo e todos nós detestamos esse tipo de atitude e de pose, e ele está insuportável. E por isso, dinheiro para votos, por amor de Deus. E a música que escolhi foi a do Liam Payne. Liam Payne, a propósito da morte horrível do vocalista dos do One integrantes do One Direction. Direction. Um ídolo de tanta juventude e não só. É verdade. Esta música chama-se Story of Life. The Story of My Life. The Story of My Life, exatamente. Você na música dá-me sempre aquele Não, toque eu não. e bem dado, que ele sabe muito. Ele está sempre. E muito obrigado ao Luís mais uma vez. Muito mesmo. Muito gosto. Olha, eu quero dizer, a terminar, Pedro, gostei muito de o rever, porque também há anos muito que não de o o revia. rever. Espero Não estava encontrá-lo consigo pessoalmente. De novo, rapidamente. Sim, vamos ver. Aqui? Mas olha, Como é óbvio. foi um gosto e depois queria agradecer ao Pedro Santana Lopes a amabilidade deste convite. Eu também fiquei sensibilizado. Muito Obrigado, grato. Luís. Obrigado. Não sei se quer deixar alguma palavra final em relação ao Luís Marcos Mendes. Só dizer que posso deixar ao Luís, já agradeci. Olha, e desejo-lhe que decida bem. Quem se candidata à presidência da República, não sei se você... Eu admito que você ainda decida que não. Devo dizer cá, quando penso com os meus botões. Porque não acredito que já tenha decidido e esteja a aguardar a decisão. E como você dizia há pouco, o mundo hoje em dia, eu digo muitas vezes, é tão contingente, isto muda tão depressa, com certeza que lá consigo e com a sua família, e também já tem netos. 6 netos. 6, olha, eu vou 6 netos. eu vou para a sexta. A minha filha está à espera do 6sto neto. Eu estou ligeiramente à Estamos frente, empatados também aí, pá. Estamos empatados, exatamente. Anda aqui qualquer coisa no ar. Mas olha, Luís, desejo felicidades e que Deus o proteja nas suas decisões. Igualmente para si. Obrigado. Se calhar em Obrigado. 2026 Pedro, temos também um E debate força- presidencial em vez desta conversa e amigável. força à NAU. E parabéns à NAU que nos consegue trazer a sim, é um todos facto. aqui. E neste estúdio tão bonito e esque- cheio de força. Esqueci-me de facto, também isso, cumprimentar na sua pessoa este novo canal. Muito obrigado. Muito Marcos bem, Mendes. muito bem. E o Mais uma vez, foi diretor, um o prazer Carlos revê-lo. Rodrigues, todos. Muito gosto, foi um prazer. Até à próxima segunda-feira, Pedro Até Santana para a Lopes. semana, se Deus quiser. E despedimos também dos nossos espectadores. Continuam connosco esta noite no Now, a seguir Mário Carneiro com as notícias todas as noites. Até amanhã.